Recife, com seus arranha-céus refletindo no rio Capibaribe, e o contraste entre o moderno e o histórico, abrigava um dos maiores símbolos do avanço tecnológico brasileiro, a sede da Inovatec. Do último andar do edifício espelhado, Bernardo Tavares observava a cidade que o acolhera há 20 anos, quando retornou dos Estados Unidos com sonhos ambiciosos e um diploma do MIT. Aos 45 anos, Bernardo era o exemplo perfeito de sucesso. Como fundador e CEO da Inovatec, empresa que revolucionara o mercado com sistemas de inteligência artificial pioneiros, ele desfrutava dos frutos de seu trabalho. Uma mansão em Boa Viagem, carros importados estacionados em sua garagem climatizada e o respeito incontestável dos círculos empresariais do país. As ações da empresa batiam recordes a cada trimestre e seu rosto frequentemente estampava capas de revistas de negócios. Senhor Tavares, a reunião com os investidores está marcada para amanhã às 9. Gostaria que eu preparasse algo específico? Perguntou Júlia Mendonça, sua eficiente assistente, interrompendo sua contemplação. O relatório trimestral será suficiente, Júlia. Obrigado, respondeu sem desviar o olhar da paisagem urbana que se estendia diante dele. Quando todos os funcionários já haviam deixado o prédio naquela noite de sexta-feira, Bernardo permaneceu em seu escritório, finalizando os últimos detalhes de uma apresentação. Era quase meia-noite quando ele finalmente decidiu ir embora. O estacionamento subterrâneo estava praticamente vazio, exceto por seu Porsche preto e uma motocicleta antiga estacionada num canto discreto. Foi quando escutou um ruído metálico vindo da área dos contêineres de lixo. Instintivamente, Bernardo se aproximou com cautela. O que viu fez seu estômago revirar. Um homem magro de aproximadamente 35 anos, vestindo o uniforme da equipe de manutenção, remexia entre os restos descartados pelo refeitório executivo, separando cuidadosamente embalagens de comida em uma sacola plástica. "O que está fazendo aí?" perguntou Bernardo, sua voz ecoando pelo estacionamento vazio. O homem se assustou, derrubando uma das embalagens. Seus olhos, de um castanho profundo que pareciam estranhamente familiares, se arregalaram em choque e vergonha. "Desculpe, Sr. Tavares. Eu só estava... Eu..." gaguejou, claramente reconhecendo o CEO. "Você trabalhas aqui?" Bernardo perguntou, suavizando o tom ao perceber o constrangimento do homem. "Sim, senhor. Sou Nelson Cordeiro, da equipe de manutenção. Estou na empresa há quase 10 anos. 10 anos. Uma década na mesma empresa e remexendo lixo em busca de comida." Algo naquela imagem provocou uma inquietação profunda em Bernardo, uma sensação incômoda que não conseguia nomear. "Por que está fazendo isso, Nelson?" O homem hesitou, olhando para o chão. "São tempos difíceis, senhor. Tenho 2 filhos pequenos e minha mãe está doente. O salário... Bem, ele acaba antes do fim do mês." Bernardo sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Na mesma cidade onde sua empresa prosperava, seus próprios funcionários passavam necessidade. Como isso era possível? "Venha comigo", disse num impulso que surpreendeu a si mesmo. "Quero entender melhor sua situação." Nelson olhou para ele com desconfiança. "Senhor? Não se preocupe, não vou demiti-lo. Quero ajudar." Relutante, Nelson subiu na motocicleta gasta, enquanto Bernardo o seguia em seu carro luxuoso. Atravessaram a cidade, deixando a zona empresarial e depois as áreas nobres, até chegarem a um bairro periférico onde prédios simples se amontoavam em ruas estreitas. O pequeno apartamento de Nelson ficava no 3º andar de um prédio sem elevador. Quando entraram, 2 crianças correram ao encontro do pai. Helena, uma menina de olhos vivos de 10 anos, e Davi, um garoto tímido de 7, ambos magros demais para sua idade. No sofá desgastado, uma senhora idosa tossia discretamente, Dona Eulália, a mãe de Nelson. "Trouxe um amigo do trabalho", anunciou Nelson, evitando explicar quem era realmente Bernardo. Quando as crianças correram para abraçar o pai, Bernardo notou algo que fez seu coração parar. Um simples colar de prata pendurado no pescoço de Nelson. Um medalhão com um desenho específico que ele reconheceria em qualquer lugar. O mesmo que ele havia dado a Elisa Prado 20 anos atrás, antes de partir para os Estados Unidos. "Esse colar", murmurou Bernardo,
sua mente processando uma possibilidade que nunca havia considerado. Nelson tocou o medalhão instintivamente. Era da minha mãe. Minha mãe biológica, quero dizer. Ela o deixou para mim antes de... O mundo de Bernardo começou a girar. Seria possível? A coincidência era impressionante demais. As datas correspondiam. Os olhos de Nelson, tão familiares, eram os mesmos de Elisa. E aquele colar era a prova de que algo extraordinário estava acontecendo. Naquele momento, olhando para o homem diante dele, Bernardo teve a certeza de que sua vida jamais seria a mesma. A verdade começava a se desenhar com uma clareza assustadora, e o império que construíra parecia subitamente vazio diante da revelação que se aproximava. Nas semanas seguintes, Bernardo mergulhou em uma investigação silenciosa. Contratou investigadores particulares, vasculhou registros antigos e rastreou cada passo da vida de Elisa depois que ele partira para os Estados Unidos. A verdade que descobriu era mais extraordinária e dolorosa do que poderia imaginar. Elisa Prado havia engravidado após sua partida. Tentou desesperadamente contactá-lo, mas a família de Bernardo, desaprovando o relacionamento com uma garota de origem humilde, interceptou todas as cartas. Durante o parto, houve complicações e Elisa não resistiu. O bebê, um menino saudável, ficou sob os cuidados da única irmã de Elisa, que já tinha seus próprios filhos e condições financeiras limitadas. Nelson cresceu acreditando que a tia era sua mãe biológica, apenas descobrindo a verdade quando completou 18 anos. O colar que Nelson carregava era mais que uma lembrança. Era seu único vínculo com a mãe que nunca conheceu. E agora, inadvertidamente, também se tornara o elo com o pai que jamais soube existir. Na sede da Inovatec, a mudança no comportamento de Bernardo era evidente. O executivo frio e calculista, que só se preocupava com lucros e métricas, agora passava horas no departamento de recursos humanos, revisando políticas salariais e de benefícios. "O que você pensa que está fazendo?" questionou Rômulo Gadelha, vice-presidente de operações, durante uma tensa reunião com a diretoria. "Essas mudanças vão erodir nossas margens de lucro em pelo menos 15% no próximo trimestre." "Estou corrigindo um desequilíbrio, Rômulo", respondeu Bernardo com uma calma que surpreendeu a todos. "Nossa empresa vale bilhões, mas temos funcionários que mal conseguem alimentar suas famílias. Isso não é apenas moralmente inaceitável, é um modelo de negócios insustentável." A nova visão de Bernardo incluía aumento salarial para todos os funcionários, especialmente os de cargos operacionais, plano de saúde extensivo, que incluía dependentes, bolsas de estudo para filhos de funcionários e um programa de participação nos lucros. Para a alta diretoria, acostumada com o antigo Bernardo obcecado apenas pelo crescimento financeiro, aquelas mudanças pareciam obra de um impostor. Paralelamente às transformações corporativas, Bernardo tentava uma aproximação cautelosa com Nelson. Ofereceu-lhe uma promoção para supervisor de manutenção, melhorando significativamente sua situação financeira. Visitava o apartamento da família com regularidade, levando presentes para as crianças e garantindo que Dona Eulália recebesse tratamento médico adequado. "Por que está fazendo tudo isso por nós?" perguntou Nelson certa noite, enquanto observavam Helena e Davi brincando no pequeno parque próximo ao apartamento. A desconfiança em sua voz era palpável. Bernardo hesitou. Contar a verdade significaria virar o mundo de Nelson de cabeça para baixo. Mas manter o segredo seria perpetuar uma mentira que já durara tempo demais. "Nelson, há algo que preciso lhe contar sobre Elisa Prado, sua mãe biológica." À medida que a história se desenrolava, o romance de juventude, a partida para estudar no exterior, as cartas interceptadas, a descoberta recente, o rosto de Nelson passava da surpresa à raiva, da raiva à tristeza profunda. "Está me dizendo que é meu pai?" A palavra saiu com dificuldade, como se fosse um idioma estrangeiro que ele tentava pronunciar pela primeira vez. "Biologicamente, sim. Mas sei que não tenho o direito de reivindicar esse título. Não estive presente quando você precisou." "Não por escolha sua", respondeu Nelson, após um longo silêncio, surpreendendo Bernardo com sua capacidade de compreensão.
Aquela noite marcou o início de uma relação complexa. Nelson oscilava entre a gratidão pela ajuda material que transformava a vida de sua família e o ressentimento pelos anos de ausência, mesmo que involuntária. Bernardo, por sua vez, tentava encontrar o equilíbrio entre compensar o tempo perdido e respeitar o espaço que Nelson precisava para processar a verdade. Na Inovatec, as tensões aumentavam. Um grupo de executivos, liderado por Rômulo, começava a articular maneiras de conter o que consideravam a fase filantrópica de Bernardo. Enquanto isso, Júlia Mendonça, assistente de Bernardo, observava com curiosidade a transformação de seu chefe e as frequentes visitas de Nelson à sala da presidência. Durante uma investigação de rotina sobre os novos promovidos, Júlia descobriu algo inquietante no histórico de Nelson. 6 anos antes, ele havia sido demitido de uma loja de materiais de construção por apropriação indevida de dinheiro do caixa. Os registros mostravam que ele havia confessado o ato, devolvido o valor e nunca mais se envolvera em problemas semelhantes. Percebendo o potencial daquela informação para prejudicar tanto Nelson quanto seu chefe, Júlia decidiu levar o caso diretamente a Rômulo, que viu ali a oportunidade que esperava. A vida de Bernardo e Nelson, que apenas começava a encontrar alguma estabilidade, estava prestes a enfrentar sua maior tempestade. E o colar que os unira através do tempo seria mais uma vez o símbolo de uma história de amor, perda e redenção que transcendia gerações. A notícia estourou numa segunda-feira cinzenta. Herdeiro da Inovatec, o passado criminoso do filho do magnata Bernardo Tavares, estampava a manchete do principal portal de notícias do país. O artigo detalhava não apenas o incidente de apropriação indevida de Nelson em seu antigo emprego, mas também insinuava uma relação de favorecimento ilícito na recente promoção dentro da empresa. No centro do furacão, Bernardo não demonstrou um instante de hesitação. Em vez de tentar abafar o caso ou distanciar-se de Nelson, ele convocou uma coletiva de imprensa para aquela mesma tarde. Nelson, paralisado pela vergonha e medo, inicialmente recusou-se a comparecer. "Não posso enfrentar isso. Não quero prejudicar você e sua empresa", disse ele, observando Helena e Davi, que haviam sido forçados a ficar em casa devido ao assédio de repórteres na porta da escola. "Esta não é apenas minha luta, Nelson. É nossa", respondeu Bernardo com uma serenidade que surpreendeu até a si mesmo. "Você não tem nada do que se envergonhar. O homem que pegou aquele dinheiro estava desesperado para salvar a mãe. O homem que conheço hoje devolveu cada centavo e nunca mais cometeu qualquer deslize." Enquanto isso, nos corredores da Inovatec, a tempestade administrativa era ainda mais intensa. Rômulo Gadelha havia convocado uma reunião emergencial do conselho, alegando que o escândalo já afetava o valor das ações e a credibilidade da empresa. "Precisamos de um afastamento temporário de Bernardo, pelo menos até que essa situação se normalize", argumentava Rômulo, brandindo gráficos que mostravam uma queda moderada nas ações daquela manhã. Júlia Mendonça observava tudo com um misto de culpa e apreensão. Sua intenção nunca fora causar tamanho alvoroço, mas apenas alertar sobre um potencial risco. Agora, vendo o modo como Rômulo manipulava a situação, ela começava a questionar sua própria decisão. Na coletiva de imprensa, Bernardo surpreendeu a todos ao aparecer lado a lado com Nelson. Com uma honestidade raramente vista no mundo corporativo, ele contou a história completa, o romance com Elisa, a descoberta recente de seu filho e como esse encontro transformara sua visão sobre negócios e responsabilidade social. "Sim, meu filho cometeu um erro no passado", declarou Bernardo, colocando a mão no ombro de Nelson. Um erro movido pelo desespero de ver sua mãe adotiva sofrendo sem acesso a medicamentos. Ele admitiu, pagou por isso e reconstruiu sua vida. Quem entre nós pode afirmar que jamais cometeu erros? A diferença é que alguns têm o privilégio de errar em ambientes protegidos, enquanto outros pagam um preço desproporcional por decisões tomadas em momentos de vulnerabilidade extrema. A sinceridade daquele momento tocou o público de uma forma que nenhuma estratégia de relações públicas cuidadosamente planejada conseguiria. Nas redes sociais, o que começara como um escândalo
rapidamente se transformava em uma discussão sobre desigualdade social, acesso à saúde e segundas chances. No dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. As ações da Inovatec, que haviam caído inicialmente, começaram a subir. Investidores e consumidores respondiam positivamente à transparência e humanidade demonstradas por Bernardo. Seu gesto de solidariedade, longe de enfraquecer a empresa, fortalecia a marca como socialmente consciente e autêntica. Dentro da Inovatec, a tentativa de golpe liderada por Rômulo fracassou. Vários membros do conselho que inicialmente apoiaram o afastamento de Bernardo recuaram, impressionados com a resposta do público e dos investidores. Rômulo, vendo seu plano desmoronar, pediu demissão antes mesmo que pudesse ser questionado sobre seu papel no vazamento das informações. Foi durante esse período tumultuado que algo inesperado chegou às mãos de Bernardo. Uma carta de Daniela, a irmã de Elisa e tia que criara Nelson como filho. Após todos esses anos guardando o passado, vejo que chegou o momento da verdade completa, escreveu ela. Existe uma caixa com pertences de Elisa que prometi entregar a Nelson quando o momento fosse adequado. Acredito que esse momento é agora. O conteúdo da caixa transformaria para sempre não apenas a relação entre pai e filho, mas também o futuro da Inovatec. Entre diários, fotografias e o vestido que Elisa usara no baile onde conhecera Bernardo, havia uma pasta com anotações técnicas e diagramas detalhados. Meu Deus, murmurou Bernardo ao examinar os documentos, sua mão tremendo ligeiramente. É impossível. Nelson observava em silêncio, tentando entender a reação de Bernardo aos papéis amarelados pelo tempo. O que são esses desenhos? Perguntou finalmente. Nelson, estes são os fundamentos do sistema que tornou a Inovatec famosa. O algoritmo básico que revolucionou a indústria de inteligência artificial. Bernardo pausou, tentando controlar a emoção na voz. E foram criados por sua mãe, Elisa, e um grupo de jovens estagiários que nunca receberam o devido reconhecimento. A verdade começava a emergir como um iceberg se revelando após décadas submerso. O sistema que catapultara Bernardo ao sucesso tinha raízes mais profundas e complexas do que qualquer um imaginava. No início da Inovatec, quando ainda era uma startup lutando para sobreviver, Bernardo havia adquirido os direitos de uma tecnologia experimental desenvolvida por um grupo de jovens pesquisadores, incluindo Elisa. Esses jovens, sem experiência em negociações corporativas e deslumbrados com qualquer quantia que parecesse significativa para seus padrões universitários, venderam suas ideias por uma fração de seu valor real. Com o tempo, enquanto a Inovatec crescia exponencialmente graças àquela tecnologia, os verdadeiros criadores permaneceram na obscuridade, incluindo Elisa, cuja contribuição jamais foi reconhecida publicamente. O escritório de Bernardo estava silencioso quando ele finalizou a apresentação mais importante de sua carreira. Através das amplas janelas, o sol nascente iluminava o horizonte de Recife, anunciando não apenas um novo dia, mas uma nova era para a Inovatec. Em algumas horas, ele faria um anúncio que abalaria o mercado tecnológico brasileiro e internacional. Tem certeza de que quer seguir com isso? Perguntou Nelson, que observava o pai com uma mistura de admiração e preocupação. Nas últimas semanas, sua relação havia evoluído para algo mais profundo que uma simples conexão biológica. Era uma parceria baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida, respondeu Bernardo, salvando o arquivo final. É hora de corrigir erros históricos e construir um futuro mais justo. Naquela manhã, o auditório principal da Inovatec estava lotado. Funcionários de todos os departamentos, imprensa especializada e até mesmo concorrentes se aglomeravam para ouvir o que Bernardo Tavares, o magnata tecnológico recém-transformado em ícone de responsabilidade social, tinha a dizer. Hoje não estou aqui apenas como CEO da Inovatec, mas como um homem que redescobriu o significado do verdadeiro sucesso, começou Bernardo. Nos últimos meses, minha vida pessoal passou por transformações profundas que muitos de vocês acompanharam pela mídia. Descobri um filho que nunca soube existir,
confrontei erros do passado e, mais importante, aprendi que nenhuma fortuna ou reconhecimento profissional substitui conexões humanas autênticas. Bernardo então revelou os documentos encontrados na caixa de Elisa, explicando como a tecnologia fundacional da Inovatec havia sido desenvolvida por um grupo de jovens pesquisadores que nunca receberam o devido crédito ou compensação financeira. Construímos um império sobre os ombros de inovadores que permaneceram invisíveis. Hoje, anuncio a mais significativa reestruturação em nossa história corporativa. O plano apresentado por Bernardo era audacioso. A criação da Fundação Elisa Prado, financiada com 30% do patrimônio da Inovatec, dedicada a identificar e apoiar jovens talentos de comunidades marginalizadas. Os antigos integrantes da equipe original de pesquisa, ou seus descendentes, receberiam compensação retroativa e crédito formal nas patentes da empresa. Além disso, a Inovatec implementaria um modelo de governança que garantiria que nunca mais uma inovação seria apropriada, sem o devido reconhecimento de seus criadores. E, para liderar esta fundação, nomeio alguém que conhece na pele os desafios enfrentados por talentos esquecidos pela sociedade. Meu filho, Nelson Cordeiro. Nelson, que assistia discretamente do canto do auditório, sentiu o peso de todos os olhares. Seu primeiro instinto foi recuar. Quem era ele, um simples funcionário da manutenção, até poucos meses atrás, para liderar uma iniciativa desse porte? Mas então, sentiu o peso do colar de sua mãe contra seu peito, como se Elisa o encorajasse a ocupar o lugar que lhe pertencia por direito. Enquanto caminhava em direção ao palco, memórias de sua infância difícil, dos sacrifícios de Dona Eulália, das noites em que precisou escolher entre comprar remédios ou comida para seus filhos, todas essas experiências agora se revelavam não como obstáculos, mas como a preparação necessária para a missão que tinha pela frente. Aceito esta responsabilidade não apenas como filho de Bernardo Tavares e Elisa Prado, disse Nelson ao pegar o microfone, mas como representante de todos aqueles que têm o potencial para transformar o mundo, mas carecem de oportunidades. Prometo que a Fundação Elisa Prado será um farol de esperança e um catalisador de talentos esquecidos. A plateia aplaudiu de pé. Mesmo os analistas de mercado mais céticos começavam a perceber que aquela reestruturação, longe de enfraquecer a Inovatec, posicionava a empresa na vanguarda de um novo paradigma empresarial, onde sucesso financeiro e impacto social positivo caminhavam juntos. Um ano depois, a mansão de Bernardo, em Boa Viagem, antes um símbolo de ostentação solitária, transbordava de vida. No amplo jardim, Helena e Davi brincavam com outras crianças, filhos de funcionários da Inovatec que participavam de um almoço de confraternização. Dona Eulália, recuperada graças a tratamentos médicos adequados, conversava animadamente com outros idosos do programa de acompanhamento da saúde, implementado pela empresa. No centro daquela cena, Bernardo e Nelson observavam com gratidão a família que haviam construído não apenas entre si, mas com toda a comunidade. Nunca imaginei que encontraria tanta alegria em compartilhar, confessou Bernardo, observando como sua antiga obsessão por acumular riquezas parecia agora um capítulo distante de sua vida. E eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, respondeu Nelson, ainda às vezes incrédulo com a trajetória extraordinária que sua vida tomara. Naquele momento, Helena correu até eles, segurando um pequeno estojo de joalheria. Pai, vovô, olha o que encontrei no quarto da vovó Eulália. Ela disse que posso ficar com ele quando crescer. Dentro do estojo, havia uma foto desbotada de Elisa Prado, radiante em sua juventude, usando o colar que agora repousava no pescoço de Nelson. Junto à foto, um bilhete amarelado pelo tempo, escrito com a caligrafia delicada de Elisa. Para meu filho, que este colar te lembre sempre que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor verdadeiro encontra seu caminho através do tempo. Nunca duvide de sua capacidade de transformar o mundo. Sua mãe, que sempre estará com você, Elisa. Bernardo e Nelson se entreolharam, unidos pela emoção daquele momento. O colar, que uma vez simbolizara perda e separação, agora representava um legado de amor que transcendia gerações. E a Inovatec,
antes apenas uma máquina de gerar lucros, agora era o veículo para uma transformação muito mais profunda, não apenas na vida de seus funcionários e beneficiários, mas em todo o ecossistema empresarial brasileiro. A história de Bernardo e Nelson demonstrava ao mundo que nunca é tarde para corrigir os erros do passado, que as descobertas mais valiosas muitas vezes surgem nos lugares mais inesperados e que o verdadeiro sucesso não se mede por fortunas acumuladas ou títulos impressionantes, mas pelo impacto positivo que causamos na vida das pessoas ao nosso redor. Enquanto observavam o pôr do sol recifense, pintando o céu com tons de laranja e rosa, pai e filho sabiam que aquele não era o fim de sua jornada. Era apenas o começo de um novo capítulo, cheio de possibilidades e esperança. Muito obrigado por acompanhar esta emocionante jornada de Bernardo e Nelson. Esperamos que a história tenha tocado seu coração e mostrado como transformações profundas podem acontecer nas circunstâncias mais inesperadas. Se você gostou dessa narrativa de redenção e segundas chances, não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias brasileiras que emocionam e inspiram. Seus comentários são fundamentais para nós. O que você achou da revelação sobre o colar de Elisa? Compartilhe suas impressões abaixo. Amanhã voltaremos com mais uma história que vai mexer com suas emoções. Até lá!